história começa muito cedo, assim, como de todo mundo, quando nasce, né? Então eu vim numa família que valorizou sempre muito o estudo. A formação sempre foi algo muito importante dentro da família. Além por meu pai ser um professor de educação física, ex-atleta, ele também era treinador de natação. Nós tínhamos uma academia, a família tinha uma academia, consequentemente, o que eu fui virar? Nadador. Então eu comecei a nadar muito cedo, com 3 anos de idade eu já estava nadando, já estava aprendendo a nadar. Com 6 eu já estava competindo. Então, dos 6 mais ou menos até uns 10 anos de idade, eu treinava com meu pai nessa academia e competia por essa academia. Com 10 anos de idade, eu fui para um clube maior, que é o Grêmio Náutico Gaúcho, em Porto Alegre, não sei se vocês todos conhecem. Então eu fui treinar lá com 10 para 11 anos de idade, eu fui treinar lá. E lá eu fiquei até os meus 15 anos de idade, eu treinei nesse clube. Então a família toda era muito inserida dentro desse meio da natação, né? Então a natação era, com 15 anos de idade, a natação era uma profissão para mim. Eu vivia para a natação. Eu não vivia ainda da natação, mas eu vivia para a natação. Então isso cansa, tu ficar mais ou menos uns 4, 5 anos, todos os dias nessa rotina, cansa a família inteira, né? Principalmente quem não está nadando, quem está me levando, que é o caso da minha mãe. E então a gente decidiu pedir transferência e vir nadar aqui no ginástica de Novo Hamburgo. Foi muito legal nessa época, porque eu consegui crescer como atleta. Nessa época eu fui campeão sul-americano de natação. E com isso aí eu recebi daí um convite de novo do meu antigo clube a voltar, e daí voltar ganhando e voltando a ser profissional pelo Gaúcho. E daí nesse meio tempo eu atingi o meu melhor resultado da minha vida, que eu fui campeão brasileiro e recordista brasileiro dos 200 costas, né? Então, para mim foi o que eu sempre busquei, era reconhecimento no Brasil. Eu alcancei, fui campeão brasileiro, fui recordista brasileiro dos 200 costas, e eu me machuquei. Fiz uma lesão no ombro. Foi uma lesão muito séria. Eu fiquei 7 meses sem nadar. E aí, tu vai voltar, não sei o quê, aquela pressão, não sei o quê, não vou, né? 7 meses, voltei a treinar, treinei 3 meses, teve um campeonato brasileiro. Fui pro campeonato brasileiro no Rio de Janeiro e eu simplesmente dei o pior tempo da minha vida. E daí que nesse tempo veio acho que foi a minha primeira chutada de balde, e foi a chutada de balde mais difícil que eu tive de todo. Eu tenho várias chutadas de balde agora nesse percurso, né? Mas a primeira, como diz meu sogro, a primeira é a primeira, depois não é mais a primeira vez. A frustração foi tão grande que eu decidi que eu não ia mais nadar, que eu ia simplesmente parar, e eu parei. Querendo ou não, por muito pouco que seja, teu sustento, tua vida toda era o esporte. E agora? O que tu vai fazer? Tá, fazer vestibular, vou estudar, Daí o pai, não, faz o seguinte, ele tem uma empresa de consultoria, então tu vai trabalhar comigo, pelo menos vai ter alguma coisa para fazer durante o dia, né? Vai trabalhar comigo, e enquanto isso tu vai estudar e tu vai fazer vestibular. Tá, e tu quer fazer vestibular para quê? Ah, eu quero fazer para veterinário. Tá, beleza, é o que tu quer, tu vai fazer para veterinário. Me inscrevi no vestibular da veterinária da URGS e nem fui no vestibular. Não sei se é isso que eu quero, veterinário, não, é legal, eu gosto muito de bicho. Beleza, o que tu vai fazer? Daí na época o pai já estava largando um pouco a educação física e indo trabalhar com ergonomia, que é um ramo da engenharia. Eu já estava trabalhando com empresas, então eu vou fazer. Eu sempre gostei muito de número e de computador, né? Eu tenho esse fascínio por computador, assim. Então eu vou fazer engenharia de produção, tudo a ver com computador, né? E eu fiz o vestibular na Unicinos, passei no vestibular e comecei a cursar o curso de engenharia. E comecei a trabalhar com meu pai e fiquei quase uns bons 10 anos nessa aí. Só que a pior sensação que a gente tem é a gente acordar e não querer fazer aquilo. Fiz 6 anos de engenharia, quase me formei, mas eu não me formei. Foi de novo aqui, tu é louco, falta meia dúzia de cadeiras para te formar. Tá, mas não é o que eu quero. Não, tu vai termina, pelo menos termina e depois tu faz outra coisa. Não, cara, eu não consigo nem ir mais para o Unicinos, eu não conseguia ver a cara dos professores, sabe? Bem, daí tranquei, fiquei 6 meses sem estudar,
Não, vou voltar. Vou voltar para um negócio que eu acho legal, que eu quero, fui lá e pedi transferência para economia. Tá, então eu vou fazer administração, tudo a ver. Aí fui lá, me inscrevi em administração, fiz 1 ano e meio, eu acho, de administração. Nesse meio tempo, a gente desenvolveu uma ferramenta dentro da empresa, e eu tinha eu tenho ainda, um grande amigo meu, que é o Rafael, e a gente resolveu montar uma empresa juntos. A administração era muito legal, mas eu não conseguia casar o que eu estava fazendo, que era desenvolvimento, com o que eu estava aprendendo na escola, assim, na escola de administração. E Deus, tá, então vamos trocar de curso de novo. Para quem já trocou 4 vezes, trocar mais uma, barbada, né? Tá, então eu quero agora fazer análise de sistema. Daí fiz análise de sistemas, fiz um semestre de análise de sistemas, e daí surgiu o curso nesse meio tempo surgiu o curso de segurança da informação, tecnólogo de segurança da informação, e eu daí pulei da análise de sistemas para segurança da informação. E que foi a melhor faculdade que eu fiz na minha vida. Para você ter uma ideia, o meu trabalho final foi... Final que eu digo porque eu não finalizei, mas o final, né? O meu trabalho final, eu desenvolvi um algoritmo que ele capta o som do teclado, das teclas batendo, e traduz no que o cara está escrevendo. Eu tinha até propostas para depois seguir e fazer um mestrado dentro dessa área, porque só tinha 2 trabalhos publicados no mundo sobre esse assunto. 3 com o nosso depois que foi publicado. A gente publicou, eu apresentei em congresso e tudo. Mas ainda não era o que eu queria. Não, sabe, aquela... Não era assim. E era um dezembro de 2013, um Natal, e eu resolvi fazer a ceia de Natal da família. Né? Então a família da Karine, até que meu sogro e minha sogra estão aqui, né? Eles têm uma família que é relativamente grande. e daí vamos fazer lá em casa. E eu fiz a ceia de Natal. Por parte da minha mãe, a minha avó teve restaurante, cozinha muito bem, sempre cozinhou muito bem, e eu sempre tive esse contato com ela, assim, né? E eu sempre dizia pra Karine, né, era o meu plano de aposentadoria, o dia que eu me aposentar, eu abro um restaurante. Ah, não, tu tem que cozinhar, tu cozinha muito bem, tu já pensou em fazer, todo mundo assim naquele... Eu, sabe uma coisa? Eu vou fazer isso. É isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Liguei pro meu pai, assim, disse, papai, tô pensando em trocar tudo de novo e fazer gastronomia. E daí eu peguei e liguei, falei com a Liane, que é o restaurante Vila de Assis. Daí eu fui lá, contei um pouco, não contei toda a minha história, mas contei um pouco da minha história, né? Eu sempre brinco que eu tenho uma carreira meteórica na gastronomia, né? Porque eu fui de estagiária a sous-chefe em 6 meses. Depois que tu começa a chutar o balde, tu não tem mais muita volta. Começa a ficar dentro da cozinha, no meu caso, né? Eu começava a ficar dentro da cozinha e os caras começam a te contar, os professores, como é que é o dia a dia dentro da cozinha, e a aula disso, a aula daquilo, daí técnica de corte, técnica de molho, técnica de não sei o quê, e tu começa a ficar... Eu comecei a ficar deslumbrado e disse, puta, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu sou o Felipe Cidade e eu chutei o balde.